trânsito de energia é um tema muito polêmico no mercado, é um tema no qual aqueles consumidores que estão buscando migrar para o mercado livre ficam na dúvida o que vai acontecer com a volatilidade desse preço. Para isso, chamei o Jean Albini, nosso especialista no mercado livre de energia, mais de 30 anos no setor, certo? 30 anos no setor. E a ideia é realmente falar sobre esse assunto, tá? Então, agradeço você que está acompanhando o nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, comente, compartilhe. É importante levar essa informação adiante. Para começar, já direto ao ponto, explica para o pessoal como é que funciona a formação desse preço nesse mercado. É importante. Ok. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, amigos do canal Lead Energy. O preço da energia no Brasil ele é formado por decisão centralizada. Ou seja, tem um órgão que opera o sistema elétrico, outro órgão que opera o mercado. O órgão que opera o sistema define quais as usinas que vão gerar energia e quais vão ficar na reserva. E o preço da energia é o preço da fonte mais cara, que é chamada a gerar. Quase sempre o preço é definido pelo valor da água. Existe um modelo matemático que calcula o valor da água e que dá, portanto, o preço que vai ser praticado no mercado de curto prazo lá da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Atualmente, faz quase 2 anos, esse preço está muito baixo, está até abaixo de um piso mínimo regulatório, que agora em 2024 é R$61. Os modelos calculam isso diariamente, tem dado quase sempre bem abaixo desse valor e muitas vezes chegando a zero. Ou seja, a energia em tese, na lógica do despacho de hoje para amanhã, ela é gratuita porque não existe a menor dificuldade de atender a carga. Basicamente, é assim que se forma. Quer dizer, a água tem um impacto muito grande. No Brasil, sim. Quer dizer, você tem no Brasil fontes hidrelétricas, usinas térmicas a gás e a óleo, e eólicas, solares, usinas a biomassa de bagaço de cana, por exemplo. Mas quem mais determinante para formar preço são as usinas térmicas e as usinas hidrelétricas, porque as demais fontes elas são consideradas inflexíveis, elas têm que gerar sempre que elas puderem, tudo que elas puderem, então elas não formam preço, como a gente diz, elas estão sempre gerando, elas não perguntam qual é o preço para gerar. Perfeito. Okay? As outras fontes, em tese, depende, no caso das térmicas, depende do preço do combustível, e no caso da água, depende se eu tenho muita ou pouca água armazenada nos reservatórios e muita ou pouca água chegando por causa das chuvas nos reservatórios. Perfeito. Quer dizer, tudo isso o sistema considera para calcular aquele preço de hoje para amanhã. Se dá um resumo de como é que é esse cálculo de preço, formação de preço tem bastante variável, né? Sim, as teses de doutorado em de doutorado, como eu disse. Mas o que é importante para quem está assistindo o nosso canal no YouTube é que a questão do preço é o quê? Hoje, quando você fala R$60 megawatt-hora. E quando você olha a conta de luz, está em quilowatt, né? Está em quilowatt, que é 1 milésimo de megawatt-hora, e além disso, o preço da conta de luz guarda a relação, ele tem influência desse preço que eu falei de hoje para amanhã, mas ele é muito mais definido por conta de outros fatores. Perfeito. Então, o consumidor, ele paga ali no mercado cativo R$700 megawatt-hora, mais ou menos, pode dizer isso? O preço residencial é nessa ordem de preço. Tem daria 0,70 centavos, né? O quilowatt-hora que você paga hoje na sua conta. Pegar o quilowatt-hora, quanto que custa? 0,70 centavos. O que a gente está trazendo aqui é o seguinte, que no mercado de energia agora, neste momento, se você for migrar para esse mercado, a sua tarifa de energia, ela vai ser muito mais barata. Que hoje está em média de R$200, né? R$220, que daria 0,22 centavos, né? Só que você comentou um ponto importante. Foi o seguinte, olha, o preço está no piso de R$60. Aí começou de tudo, mas peraí, você está falando que o preço da energia na CSTE está R$60, só que no mercado livre é 220, e o cativo paga R$700, que é 0,32 centavos. Explica essa sopa de letrinhas aí pro pessoal, acho que tem sopa de números, né? Sopa de números, no caso. Né? Bom, o preço da CCE, ele é um preço que a gente chama de mercado de curto prazo, ou seja, de hoje para amanhã. A CCE calcula diariamente quanto vai ser o preço de amanhã para cada hora do dia. Ok? Então é um preço de curtíssimo prazo que está olhando basicamente se eu tenho condição de atender a carga. Perfeito. Físico/comercial. Se eu tenho condição e qual é o preço dessa energia que eu vou usar para atender a carga. Uhum.
O preço dos contratos já olha a questão ao longo do tempo. O preço de R$ 220 no Mercado Livre é mais ou menos quanto custa um contrato com uma certa duração, somado a outras despesas que existem na CCE, que não é só o contrato de energia. Perfeito. Então, isso dá um custo médio, por exemplo, 3 anos de R$ 220. Certo? Por que eu pago R$ 220? Porque esse 220, na prática, representa uma expectativa das contrapartes, tanto de quem vende quanto de quem compra, e qual é um preço seguro que eu consigo enfrentar as oscilações que o preço da CCE tem nesse período. Porque hoje ele pode estar R$ 600, mas ele pode chegar a 400, 500 e ficar nessa posição por algum tempo, 2 semanas, 4 meses. Já aconteceu no passado, em 2021 agora a gente teve um período crítico, onde o preço ficou lá no teto de 600 e poucos reais por meses. Então, o preço reflete a expectativa que as partes têm de comportamento médio que é seguro, que é aceitável por ambos para pagar ou receber, enfrentando essas oscilações ao longo do tempo. Então, o 220 reflete a maior ou menor probabilidade desses eventos extremos acontecerem. Então, para o vendedor, 220 significa que ele acha que ele vai receber mais vendendo a 220 do que vendendo, respeitando as oscilações do PLD por 3 anos. Perfeito. E o consumidor, o contrário, ele acha que vai gastar menos pagando 220 fixo do que se sujeitando às oscilações, comprando energia, por exemplo, uma vez por mês, todo mês, e ao sabor das oscilações ao longo do tempo, dos meses. Legal. E quer dizer, você comentou, né? R$ 220 no megawatt-hora ou 0,22 centavos por megawatt-hora, que é o que está na sua base de energia, da sua conta de energia, é um preço satisfatório, um preço muito bacana, um preço que, uma ação que você paga no cativo para o distribuidor é bom menor, né? Aí eu te pergunto, Jean, o que o cliente hoje, é importante ele fechar agora o contrato de energia e não deixar para depois? Porque eu já está comentando em mente, assim, é ligado a reservatório de água, né? Se tem água ou não. E tá chovendo bastante, Jean. Chove bastante. Você fala, pô, tá chovendo bastante. Aqui na minha cidade choveu bastante. Tá chovendo, fica tranquilo que o preço vai ficar baixo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Porque tem que chover nos lugares certos. Tem que chover aonde? Na cabeceira dos rios que enchem os reservatórios das hidrelétricas. Em especial, Sudeste, que tem 70% da capacidade de armazenamento do Brasil. Está no submercado Sudeste e Centro-Oeste. Então tem que chover bem nas cabeceiras dos rios. Ok? Chover em São Paulo, chover no Rio de Janeiro, não é chover nas cabeceiras dos rios. O que está sendo verificado em dezembro e janeiro, que é o nosso período úmido, que costuma ter maior incidência de chuva ao longo do ano, vai de dezembro até abril. Desde dezembro nós estamos tendo chuvas que estão abaixo da média histórica para dezembro até abril. E isso não é bom, porque é nesse período úmido que eu construo a reserva que eu vou gastar ao longo dos meses, que a gente não chama de úmido, chama de seco, período seco. Então, em dezembro de 23, agora janeiro de 24, até agora, está chovendo abaixo da média. Isso é preocupante. Só não é ruim porque nós começamos dezembro com um nível de armazenamento muito bom. Nós estamos em um dos melhores níveis da história para chegar no final do ano, como chegamos em 23. Então, a situação é confortável, no sentido de que mesmo que continue chovendo abaixo da média até abril, nós temos o abastecimento garantido para 2024. Nós não temos medo de ter racionamento, não temos medo de acionar usinas muito caras e vai ter o preço disparar para 2024. Nós estamos falando de 2025, ok? Então, mas se continuar chovendo assim, os preços, como eles refletem uma expectativa de médio prazo que considera vários anos, as pessoas passam a considerar que, olha, o cenário já não vai ser mais tão bom como eu previa há 6 meses. Então, o preço não é mais o mesmo de 6 meses atrás. Ok? A reportagem agora recente dizendo, olha, o preço para a energia convencional subiu 40% nos últimos 6 meses. 40%. Assim. Convencional é para grandes consumidores, não consumidores desses menores que estão podendo migrar para o Mercado Livre a partir de janeiro. Esses têm outro tipo de energia, mas enfim, o preço dessa energia também está sofrendo impacto por conta dessa alteração de expectativa. Ok?
Se chover no próximo verão, daqui a um ano, chover exatamente igual como hoje, aí 2025 vai ser emocionante. Ninguém consegue dizer, porra, você já vai saber. Não dá para saber, porque nós vamos ter pouca água, né? Nós temos uma outra questão que é nova no Brasil, que é esse crescimento vertiginoso, impressionante da oferta de fonte solar e eólica, principalmente solar, que faz com que o atendimento da carga ao longo do dia tenha mudado bastante. E a gente tem um efeito chamado de curva do pato. Não é uma invenção nossa, veio de fora esse termo, mas significa que quando o dia está claro, quando o sol está forte, as fontes solares produzem bastante energia e atendem bastante. Aí chega lá pelas 4h30, no Brasil, um país tropical, começa a escurecer mais cedo, lá no Nordeste, não? Né? E a produção de energia solar cai fortemente. Okay? E aí a carga que o sistema começa a enxergar sobe rapidinho, porque ela estava sendo atendida pela solar, passa a ter que ser atendida por outras fontes, hidrelétrica e térmica. E aí isso faz com que o preço, aquele de hoje para amanhã, que eu calculo, a CCE calcula todo dia, os preços para o final da tarde, eles dão uma subida. Eles saem dos 61, podem ir a 200, a 350, e depois desce de novo para 60 lá pelas 10, 11 da noite. Isso aconteceu em novembro, por exemplo, e aconteceu um pouco em dezembro, etc. Já aconteceu em 23 e a tendência é que aumente a frequência desse tipo de fenômeno por conta do aumento da instalação de placas solares. Então a gente chama assim, às 4 da tarde a carga líquida que o sistema enxerga está aqui embaixo, depois a solar vai indo embora, a carga líquida começa a disparar assim. Ok? Quem é que atende essa rampa? Perfeito. Hidrelétricas e térmicas, uma preferência, certo? Se eu não tiver reservatório, eu vou ter menos térmica, menos hidrelétrica. Para atender a rampa, eu vou ter mais térmica, portanto, o preço nesses horários tende a subir. E aí o preço médio que se paga no período sobe. E se o preço médio que se paga no período que se espera que vai se pagar, ele reflete no preço de contrato que você vai ter hoje. E é por isso que hoje a tendência é de aumento dos preços da energia para ser contratada. Vamos agora. Hoje ainda não está tão claro esse cenário, porque nós estamos no meio do ano. Mas se passar mais 2 meses com chuva abaixo da média, aí melhor o preço já garantir logo. Né? Mesmo pelo amigado aqui, 6, 8, 1 ano, o ideal é jogar na decisão já e trazer o preço agora. Perfeito. Tá legal, gente, assim, a ideia é passar conteúdo de qualidade para você. Vocês viram que a gente está aqui quase 15 minutos conversando sobre um tema muito polêmico aí no mercado. Se você tem interesse em saber mais detalhes sobre o mercado de energia, sobre como funciona o mercado livre, sobre como você pode entender sua conta de luz, acompanhe nosso canal, curta, comente, compartilhe, é importante para nós. Lead Energy, esse é o caminho. Um abraço.